Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. É com este imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério, por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias em nome de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. Alguns já têm questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não é a hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir o pobre coitado feito Paulo, sendo perseguido, mas não era a hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímida e insegura, mas não era a hora de se ensimesmar, era a hora de se expor e pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. E é como se Deus secretasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão essa doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego, que trocam infelizes, a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, prega o verdadeiro evangelho e vem sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo, assumindo sua vocação. Outra razão, oferecida por Paulo, era sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, sua oferta de libação. Os rituais de sacrifício praticados no Velho Testamento incluíam essa tal oferta de libação, que seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado com algum líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado destes líquidos denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. Essa foi a figura usada por Paulo para descrever sua morte. Ele não desenha essa tela com cores densas, escuras, mas com o vinho vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de rego. Sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo: vem sofrer comigo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar.
Vem olhar de perto e propagar alegria que é chorar. Acreditar e caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Damácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente, para que um marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder por questões banais sobre a aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemon como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que operam na causa nobre do Evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer sua carne e beber seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força de seu próprio braço, mas na graça, do favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito para Damácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se tantos quanto se podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. E os poucos que ali ainda se mantinham fiel ao Evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando aí da igreja em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir seu lugar. Vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário de se vê, porque assim se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os milindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenha mentido para você, prometendo um evangelho de clamor, mas olha bem que o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim,
alguém traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse Evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante, traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: de Deus, se tratas assim de seus amigos mais próximos, não me admira de que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias. Aleluia. Mãos cansadas, desatando aos que prende aqui. Solto o barco, aguardando hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, de dar sem fugir, esvaziam todo barco de tudo de si. Pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai, em seu coração guarda a fé que te fez encontrar paz. Mãos que ao velho frio do inverno não perdem o sorrir, aquecidas pela graça refletida. Dor nenhuma se compara com a glória por fim. Dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma, aleluia, eu chegando aí. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Reviram-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. A minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é na verdade uma solene convocação para a obra do ministério, essa sessão aqui onde ele fala sobre a traição de Alexandre e o abandono que sofre durante sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Enquanto o velho Paulo prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério, ele poderia dar vários conselhos. Quando o assunto era sofrimento e perdas, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas,
nos aprisionamentos, nas argolas aí das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre naufrágios, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu, tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância, no fim das contas, é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve que passar pelo amargo acontecer de um beijo amigo que levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente, porque Paulo poderia ter contado durante seu primeiro julgamento, mas ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante a sessão de sua defesa. Como se não bastasse mais mal velho Paulo, lançado feito um animal amarrado dentro de sua presa, se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao seu redor, enquanto os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até os curiosos, mas não acha sequer um rosto amigo, velho. Paulo está vivendo seus dias mais difíceis em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar os sofrimentos de Cristo, se vê agora como ele, sua cruz, abandonado por seus amigos. Que de nós suportaria essa pressão sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar a sua própria jornada. Valeu a pena, Paulo. Vê bem aí ao seu redor, gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por ele. E no dia de sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo. E a pergunta volta para você: você quer esse evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda: quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias de sua jornada como o velho Paulo, como seu Cristo? Olhe bem, veja bem, se você começar a se envolver mais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera em grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos, talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio. E você corre sérios riscos de ter de reconfigurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar assim ao ponto de estar sozinho, escrevendo para algum amigo distante: ei, me envia aí uma carta e alguns livros. Mas as Escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança, numa revolta, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável, que é Cristo. Por isso a insistência: Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer de aquele lá te cair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não.
chegou lá antes do inverno como Paulo desejou. A pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que entrei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti no coração pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os dias minha riqueza será o letal. Todos os dias minha riqueza será Me alegrarei, pois eu sei quem a ti me faz paixão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim.